Imagine o Brasil no comecinho do século XX. Um país imenso, de distâncias continentais. As viagens eram longas e difíceis. Eram feitas em lombos de burros, em carroças que atolavam na lama ou em barcos lentos que subiam e desciam os rios. O progresso chegava devagar. Mas olha só, algo estava prestes a mudar tudo isso. Um som novo começou a ecoar pelos vales e montanhas. Era o apito de um trem a vapor, uma promessa de velocidade, de conexão e de um futuro que parecia ter chegado sobre trilhos de ferro. Para um país que sonhava em ser moderno, a ferrovia era a imagem mais poderosa do progresso. Era a máquina vencendo a natureza, o homem encurtando o tempo e o espaço. As primeiras linhas férreas não nasceram por acaso. Elas seguiram o cheiro do dinheiro. E o dinheiro, naquela época, tinha o aroma forte do café. Durante a primeira metade do século XX, as ferrovias viveram sua era de ouro. Elas eram a espinha dorsal da economia e da sociedade brasileira. Se você quisesse viajar entre estados, o trem era a opção mais segura, rápida e confortável. Os vagões de passageiros ofereciam diferentes classes, desde os bancos de madeira mais simples até os luxuosos vagões-leito e restaurantes sobre rodas, onde se podia jantar enquanto a paisagem passava pela janela. As grandes estações, como a Estação da Luz em São Paulo ou a Central do Brasil no Rio de Janeiro, eram verdadeiros palácios, símbolos da importância e do prestígio que o transporte ferroviário possuía naquela época. O impacto das ferrovias no crescimento das cidades foi monumental. Cidades que antes eram apenas pequenos povoados explodiram em importância porque estavam na rota do trem. Bauru, em São Paulo, se tornou um dos maiores entroncamentos ferroviários do país, um ponto de conexão vital que atraiu comércio, indústrias e pessoas de todos os cantos. O mesmo aconteceu em muitos outros lugares. A partir da década de 1950, um novo ronco começou a competir com o apito dos trens. Era o ronco dos motores de caminhões e ônibus. O Brasil, sob a presidência de Juscelino Kubitschek e seu lema 50 anos em 5, fez uma aposta clara. O futuro do transporte seria sobre rodas e asfalto, não sobre trilhos de ferro. O governo investiu pesadamente na construção de rodovias e incentivou a instalação da indústria automobilística no país. As estradas foram apresentadas como o símbolo da modernidade, da liberdade individual e da integração nacional. O carro se tornou o objeto de desejo da classe média e os caminhões, a solução para o transporte de cargas. Essa mudança de foco foi fatal para as ferrovias. O investimento público no setor ferroviário despencou. As linhas, que precisavam de manutenção constante, começaram a se deteriorar. Trens quebravam com frequência, os horários se tornaram pouco confiáveis e as viagens, antes confortáveis, passaram a ser sinônimo de lentidão e descaso. Depois de décadas de esquecimento, o Brasil parece ter redescoberto a importância de suas ferrovias. No final do século XX e no início do século XXI, uma nova consciência começou a surgir. Os projetos que antes estavam apenas no papel começaram a tomar forma, impulsionados pela necessidade de tornar a logística do país mais competitiva e sustentável. O foco principal continua sendo a expansão da malha de cargas, com o objetivo de reequilibrar a matriz de transportes. O projeto mais comentado é o do trem de alta velocidade entre Rio de Janeiro e São Paulo. Uma ambição antiga que, se concretizada, poderia revolucionar as viagens entre as duas maiores cidades do país. A tecnologia é uma grande aliada nessa nova fase. A automação e o monitoramento em tempo real permitem uma operação mais segura e otimizada. Olhando para o futuro, o papel das ferrovias no Brasil é estratégico e indispensável. Elas são a resposta para muitos dos nossos grandes desafios. Reduzir os custos logísticos, diminuir a emissão de gases de efeito estufa, aumentar a segurança no transporte e promover uma integração nacional mais sólida e equilibrada. A incrível história da evolução dos trens no Brasil, com seus altos e baixos, nos ensina uma lição valiosa.
O apito do trem, que um dia anunciou a chegada do progresso, volta a ecoar. Desta vez, ele não anuncia apenas o transporte de riquezas, mas a promessa de um futuro mais inteligente, conectado e sustentável para todos os brasileiros.